Olá, queridos, nós vamos começar mais uma aula e agora eu vou dar uma síntese para você das primeiras aulas e depois vou dar a aula de hoje, que é a prática já do sermão temático e textual, que tem a ver com a homilética, ok? Essa revisão que eu vou fazer com você agora aqui, que tem a ver com a aula passada, para você poder ter disponível aí para você, eu quero apenas trazer de novo aquela ideia que eu passei para você. Como vocês sabem, a Bíblia, ela é um livro, uma biblioteca, que tem 66 livros, que são divididos em dois grandes blocos, Velho Testamento e Novo Testamento. Dando uma voltinha aqui na nossa querida EBD, nós sabemos que a Bíblia, ela tem uma mensagem central. A mensagem central da Bíblia é Jesus Cristo. A Bíblia, no Velho Testamento, aponta para a vinda de Jesus. Por isso nós dizemos que o Velho Testamento tem uma mensagem central, que é Jesus virá. O Novo Testamento aponta para a mensagem do Cristo que se manifestou, que é Jesus veio e Jesus voltará. Ainda que nós tenhamos no Velho Testamento alguns apontamentos escatológicos, mas o Velho Testamento fala do prometido, desde Gênesis 3,15 até a sua menção no último livro profético da Antiga Aliança, chamado Malaquias, que diz que para nós nascerá o sol da justiça, que tememos o nome do Senhor. Muito bem, essa biblioteca, ela foi escrita no período de mais ou menos 1500 anos por 40 pessoas diferentes, 40 autores diferentes. A Bíblia, naturalmente, precisa ser olhada, o livro precisa ser olhado com uma atenção muito grande, porque ela está, de certa forma, geograficamente, ela está distante de nós, ela está distante de nós no seu conteúdo linguístico. A Bíblia foi escrita, o Velho Testamento foi escrito, na sua maioria, no hebraico, na língua hebraica, e o grego, no Novo Testamento, o grego foi a língua principal. Tem algumas menções do aramaico, mas a maioria dos textos foram escritos em hebraico e grego. O Velho Testamento em grego, o Novo Velho Testamento em hebraico, o Novo Testamento em grego. Logo, é interessante que nós olhemos para aquilo que nos propõe agora, que é a homilética, o sermão, a oratória, a retórica, o discurso, que a gente olhe para a Bíblia, tendo em vista a sua composição. Então, para que a gente tenha uma compreensão melhor do texto que nós vamos pregar, ou seja, do conteúdo bíblico, da palavra de Deus, nós precisamos olhar duas outras disciplinas que estão entrelaçadas com o nosso produto final, o desejo final, que é o pregar a palavra. Aliás, a Bíblia traz dentro de si mesma, com relação à proclamação, a palavra de Daquê, a palavra evangelho, a palavra própria do martírio, que é a palavra do testemunho, Então, todas essas palavras, esses vernáculos, esses vocábulos, são muito interessantes da gente observar para a preparação do sermão. Então, por que eu estou trazendo à luz essa realidade para vocês? Porque essas outras duas disciplinas, que são chamadas de exegese e hermenêutica,
foi aquilo que nós trabalhamos nessas últimas 2 aulas. A exegese, ela tem um princípio de tirar para fora, de onde nós temos a palavra ejetar, né? Ejetar, né? Aquelas pessoas que são um pouco mais amadurecidas como eu, a gente tinha antigamente um negócio chamado toca-fita, CD, e ali do ladinho do aparelho tem um botãozinho que estava escrito assim, eject. A gente aperta naquele botão e ele joga para fora aquilo que está dentro. Então esse é o princípio da exegese, é de você tirar para fora do texto. Então, para isso que é uma disciplina, dentro de um contexto de um estudo mais aprofundado, nós precisamos ter o conhecimento da língua original e nós não nos prendemos a isso nessa aula. Eu quis passar para vocês, e eu gostaria de frisar isso, porque o nosso seminário, ele, conquanto tenha todas as implicações do seminário, mas o nosso pensamento é fornecer ferramentas para você, práticas, para o seu dia a dia ministerial. Então, como o nosso princípio é esse, nós temos noções da cultura hebraica, noções da cultura grega, noções tanto de uma língua quanto da outra língua, mas não é o nosso princípio normativo o aprofundar nessas disciplinas. Isso envolveria um estudo, pelo menos inicial, da língua hebraica, da língua grega. Entretanto, eu trouxe para vocês na outra aula maneiras fáceis de vocês serem um exegeta. Claro que de forma primária, mas de uma forma contundente. Ou seja, a exegese busca quase que uma tradução da palavra original, trazendo essa palavra original para o nosso contexto, para o nosso vernáculo, dentro do contexto dela. Preste atenção. Você vai trazer a palavra original para o seu vernáculo, para o português, do hebraico para o português, mas você precisa entender que essa palavra que você tem aqui em português, ela tinha um uso normativo no contexto hebraico ou no contexto grego. Exemplo, nós falamos a palavra amor. Quando eu falo amor, você já pintou aí um coração, um casal se beijando, você já colocou uma mãe embalando uma criança, você visualizou essa palavra amor, porque quando nós falamos em amor, ela está relacionada a várias circunstâncias, a vários movimentos, a várias impressões que traduzem para nós essa questão da palavra amor. Olha, isso nós estamos falando no nosso querido português. Então eu falo, eu amo você, eu falo, eu amo apagador, eu falo, eu amo ver aqueles cachorrinhos dengosos brincando. Eu uso o verbo amar para várias situações da vida, sem diluir o contexto dela, porque quem entende o português sabe que o amor que eu falo que eu amo minha filha, o mesmo verbo que eu falo para amar a minha filha, eu falo que eu amo ver aqueles patinhos brincando na lagoa, sem que isso traga um demérito
ao amor que eu acabei de falar aqui, voltando-se para a minha filha. Entende? Quando nós vamos ver isso na palavra, no hebraico ou no grego, o contexto muda. Porque, por exemplo, o grego jamais falaria o amor que ama a filha da mesma maneira que ele ama o patinho na lagoa, ou como ele ama o camarada que é a imagem e semelhança nossa, que está andando ali na rua e é um amor de pessoa. Para cada circunstância, eles usam uma conotação do verbo amar. Então, o amor profundo, doador, é ágape. O amor humano é storge. O amor amizade é filia. Entende? Então, a exegese busca pegar a palavra, trazer essa palavra para fora e ver o contexto dessa palavra, como ela está sendo aplicada, em que situação, o que ela quer dizer dentro desse contexto. Ah, mas pastor, eu mal sei falar o português, como é que agora eu vou falar grego ou hebraico? Você não precisa falar. Hoje, em pleno século 21, nós temos os auxílios. Você tem em suas mãos um Google no seu celular. Você pode colocar ali a palavra amar e você pode ver, pode colocar o versículo e colocar assim, no original. Aí vai aparecer lá, no original, aquele versículo. E Deus amou o mundo, no original. Vai aparecer. Mas, como nós precisamos ter algumas ferramentas, porque nós somos pregadores, e trazendo à luz aqui uma realidade, ora, pense numa pessoa que prega. Pensou numa pessoa que prega? Essa pessoa, esse profissional que trabalha pregando prego na madeira, ele é chamado de pedreiro, marceneiro, não é? Que trabalha com esse negócio, com esse material. Ora, se ele vai pregar um prego numa madeira, ele tem que ter uma ferramenta para poder pregar o prego aqui. Qual é a ferramenta que o pedreiro, que o marceneiro usa para pregar o prego numa madeira? Um martelo. Então esse martelo ele vai pregar. Entende isso? Olha, pregar. Muito bem. Nós somos pregadores da palavra de Deus. Então nós temos que ter ferramentas para que essa palavra entre no coração daquelas pessoas. E você nunca deve esquecer da figura do obreiro lá, do marceneiro, que para pregar um prego, ele não prega o prego de uma vez, puf! Ele prega o prego batendo várias vezes o prego na madeira, até que ele se introduza na madeira. Assim é a palavra. Por isso que a Bíblia diz, pregue em tempo, em fora de tempo, pregue sempre. Aliás, essa é uma das máximas, não é? Da pedagogia. Diz que a repetição é a mãe do aprendizado, não é? Então, o que eu quero dizer com isso? Que a gente precisa ter a ferramenta certa. Uma coisa é sempre pregar. Dentro da homilética, quanto mais você exercita a pregação, melhor você vai pregando a cada momento, ok? Bata sempre o prego. Pregue sempre a palavra, para quem quer que seja. Quanto mais você pregar, mais hábil você vai se tornar como um pregador. Tirando essa ferramenta chamada celular que nós temos,
smartphone, onde você vai poder pegar ali e olhar um comentário dentro do Google. Você pode ter para o exercício da exegese um livro como este aqui. Esse livro é um comentário, versículo por versículo. Esse aqui é do Novo Testamento e tem também um do Velho Testamento. Dentro desse texto nós temos o texto em português, temos o texto em grego, no caso aqui do Novo Testamento, e temos o comentário, ou seja, a tradução de cada palavra, ok? Então fica fácil para você poder pegar um texto. Esse aqui é Atos, né? Atos e Romanos. Eu pensei que tivesse o João 3,16, que eu ia lhes falar sobre o amor, né? Então, mas também nós temos uma dica para você. Mas eu não posso comprar um Novo Testamento desse versículo que é muito caro. É relativo. Você não precisa ter todos os livros que saem, mas você precisa ter um bom comentário bíblico, você precisa ter um bom dicionário bíblico, ok? E entre os comentários que você tem e uma oportunidade de você ter uma Bíblia, né, como esta, vale a pena você fazer um investimento deste. Mas também tem uma Bíblia chamada Bíblia-Chave. Essa Bíblia-Chave, você tem tanto do Novo Testamento quanto do Antigo Testamento, algumas palavras sublinhadas, que são palavras quase que palavras cernes, para palavras chaves, para uma boa orientação do texto, tá joia? Então eu não quero te enfadar muito com isso, mas eu quero te estimular. Pastor, o meu consumo da Bíblia é só para uma terceira idade, é só para um grupo de pessoas, um grupo de peões e um grupo de... Meu amigo, o conhecimento que você vai ter da palavra, sabendo um pouco mais acerca de como aquela palavra era usada, isso não vai trazer nem um pouco de dificuldade para a pessoa que está te ouvindo, seja ela ilustrada, seja ela com pouca conhecimento escolar. Por exemplo, não sei se você já ouviu no nosso português, você já ouviu falar assim, fulano de tal, meu Deus, fulano de tal, um pé rapado. Já ouviu falar isso? Não tem onde cair morto. Já ouviu falar isso? Ora, quem escuta uma pessoa falando uma coisa dessa, tem uma interpretação imediata pela tonalidade da voz, pela maneira como a pessoa fala e por uma dedução. Mas essas expressões que eu acabei de falar para vocês, são expressões que foram usadas há algum tempo atrás, não é? Ainda para trás de 1950, 1940, 1930, logo assim, no início da nossa colonização e um pouquinho depois. Por quê? Porque as pessoas, as estradas naquele tempo, eram estradas que não eram pavimentadas ainda com o que nós temos hoje, né, de asfalto, paralelepípedo, coisas assim, eram estradas de barro batido. Então as carroças, as carruagens, os cavalos levavam, e as pessoas iam a pé para a igreja. O centro, o miolo de cada vila era a praça onde tinha a igreja. E a porta da igreja tinha como que uns ferros, como que um trilho, uma lâmina, não era uma lâmina pontiaguda, mas tinha uma lâmina na entrada das igrejas, onde tinha também um lugar onde eles amarravam os cavalinhos e colocavam as suas charretes. E a pessoa então, antes de entrar na igreja, a pessoa passava por aquela espécie de lâmina
e raspava o pé ali para não entrar levando barro para dentro da igreja. Então, quem vinha de carruagem, quem vinha de charrete, não precisava passar o pé naquela barra, porque ela tinha condições e ela veio montada, como se dizia. Ela veio montada, ela veio no seu veículo, né? Mas e aqueles que vinham a pé eram os pobres, e eles vinham com os seus sapatos todos cheios de lama, cheio de estrume dos animais. Então eles passavam o pé ali, por isso que as pessoas olhavam, e essas pessoas eram chamadas de pé rapado, pessoa pobre. Você está entendendo o que eu estou falando? Então não é uma questão de esnobismo, não é uma questão de prepotência ou vaidade. Quando você sabe de uma história dessa, que eu lhe contei, isso traz uma iluminação, traz uma clareza. Poxa, eu sempre ouvi falar isso, não é? Eu sempre ouvi falar isso, mas não sabia de onde era. Aí está. Então, o saber da origem da palavra nos traz essa ampliação do nosso conhecimento e nos faz entender melhor o sentido daquela frase, daquela expressão ou daquela palavra. Então, se você tem um livro como esse, comentário como esse, isso vai te ajudar muito. Então, esse é o princípio da exegese. É você procurar saber aquela palavra na língua original, o que ela significa, não é? Então, isso vai trazer uma boa iluminação para você. Ponto 2. Preste atenção nisso, porque aí eu passei para falar para vocês acerca da hermenêutica. Assim como o trabalho do exegeta, o trabalho daquele que está buscando conhecer melhor o texto, a hermenêutica procura interpretar esse texto. E a interpretação, ela parte de princípios, né? A interpretação você não tem muito para onde ir, porque a interpretação, às vezes, numa linguagem mais tosca, a interpretação ela é fria. No ano que morreu Reuzias, você não tem como interpretar isso de outra maneira, senão, qual foi o ano que morreu Reuzias? Então a interpretação ela não varia muito. Claro, você poderia me dizer, pastor, mas nós temos, por exemplo, o livro do Apocalipse, que tem várias escolas de interpretação. Sim, mas isso aí já é um outro contexto, porque a Bíblia, assim como ela foi escrita na língua hebraica e na língua grega, existem alguns estilos que a gente chama de estilos literários. Por exemplo, há textos na Bíblia que são chamados, que Jesus usa muito isso na sua didaquê. Jesus usa muito isso no seu ensino, na sua maneira de ensinar, de pregar. Ele usa muito parábolas. Ora, as parábolas são histórias, são contos. Às vezes, eles são verídicos. Às vezes eles são produzidos, são ilustrações que Jesus trazia para o contexto, e geralmente Jesus usava essas ilustrações, essas parábolas, para enriquecer o ensino que ele estava dando, ou para enfatizar uma verdade que ele estava querendo dizer, uma máxima, um axioma para aquilo que ele estava querendo falar para os discípulos, os ouvintes. Então, olha só, queridos,
A exegese busca a interpretação das palavras dentro do uso dela. A interpretação visa justamente chegar àquele ponto que você não tem outra saída senão aquilo ali, que a interpretação passa por uma avaliação de costume, de cultura, de tempo, né, de geografia, enfim. Essas duas ferramentas, e para isso eu falei para vocês, assim como o bom exegeta precisa ter um livro que lhe forneça uma boa explicação do termo dentro da sua língua original, a hermenêutica, nós precisamos de um bom dicionário. Oh, Jesus! De um bom dicionário para nos ajudar a entender justamente isso. O contexto geográfico, o contexto político, o contexto social, não é? Você vai ler no livro, por exemplo, a carta de Paulo a Filemon. Ora, Filemon era um amigo de Paulo que tinha bens, era um homem de posse, e ele tinha servos. E um servo dele fugiu, chamado Onésimo. Ora, Paulo então usa nessa carta uma riqueza de situações que só você olhando pela interpretação pura você tem uma compreensão daquela carta. Ele diz: olha, ele te foi útil, agora não é útil mais, mas agora me é útil, então ele vai passar a ser útil para você através de mim, porque você também deve a mim. Ele faz todo um linguajar ali, como um linguajar de senhores que têm escravos, não é? E coloca a figura de Onésimo dentro dessa situação e nos traz uma lição absurdamente grandiosa, esse pequeno bilhete que Paulo escreve para Filemon. Então, tendo posto isso, eu gostaria de avançar um pouco mais. Por quê? E aí eu quero que você olhe no meu olho, o negócio aqui também balançando. Eu queria que você olhasse no meu olho, porque eu peguei, na aula passada, esses dois termos, que na verdade são duas disciplinas extensas. A disciplina da exegese, nossa, você passaria tempos, meses estudando essa disciplina, como também da hermenêutica, da interpretação, passando por várias situações, por várias leis da própria interpretação do texto. Mas o que eu quero que você saiba o que elas significam. Mas pastor, por que o senhor quer que a gente saiba essa realidade? Porque vocês estão estudando a Bíblia, e todo estudioso da Bíblia, todo estudante da Bíblia, todo curioso da Bíblia, ele vai dar de rosto com essas ferramentas. Se ele vai usar ou não, aí é o problema dele. Mas se ele quer se aprofundar no estudo, ele vai buscar um meio prático para usar essas ferramentas, ok? Então, eu falei para vocês que nós precisamos entender essa questão da investigação, da interpretação para a exposição, certo? Então, essa vitamina, esse detox que o pastor Fernando está falando para vocês, passa pelo viés de que eu vou pegar
a exegese e eu vou pegar o fundamento da exegese, exegese. Então, qual seria o fundamento da exegese para nós? Seria a palavra-chave, seria investigação. Ok? A investigação seria a palavra-chave para a exegese. Eu vou procurar tirar do texto o máximo que eu puder, fazendo esse ejetar. Ok? Então, preste atenção, querido. Pegou esse fundamento aqui da exegese? O que eu quero que vocês entendam com isso? Ó, você está estudando a lição da escola dominical, você está estudando para ministrar na célula, você está estudando para pregar na palavra, na igreja, em qualquer outra situação. Seja qual for o texto, procure ter este fundamento dentro de você. Eu preciso investigar o máximo possível esse texto. Leia várias vezes. Procure conhecer palavras que você não conhece. Se possível for, tente ver como essa palavra, esse texto, essa expressão era usada no original. Enfim, tenha isso como um princípio. Ainda que você não use da exegese, porque você não tem facilidade para ler em grego, ler em hebraico, mas procure ter esse fundamento, o fundamento da investigação. Será que você está conseguindo entender o que eu estou falando para você? Pegue o fundamento, porque senão você vai, pastor, estou estudando a Bíblia, eu não quero fazer isso não, pastor, eu não quero estudar grego. Não estou dizendo que você tem que fazer, eu estou dizendo primeiro que o fundamento você precisa ter dentro de você, senão você vai ser sempre um pregador raso, você vai ser sempre um pregador superficial, você vai sempre estar passando pelas beiradas, você nunca vai entrar no miolo da situação. E você sabe, deixa eu te dizer um segredo aqui, você gostaria de pegar peixe grande ou peixe pequeno? Eu gostaria de pegar todo tipo de peixe, mas você sabe um instinto que tem em nós sempre queremos mais. Se você ganha uma criança para Cristo, você logo pensa, agora através dessa criança eu quero ganhar os pais, correto? Então, meu querido, saiba de uma coisa, siri você pega na beira da praia, mas cação você só pega no meio do mar. Quanto mais você for profundo, maior será o peixe que você vai pegar. Deu para você entender o que eu estou falando? Então vamos ao segundo pensamento. O segundo pensamento é justamente o que vem posterior à exegese, que é a hermenêutica. A hermenêutica. Ora, se na exegese o pensamento principal é a investigação, na hermenêutica o pensamento principal é justamente a interpretação. É muito interessante essa questão da interpretação, porque olha só que coisa interessante é o nosso português. Eu coloco aqui a palavra fogo. Ó, eu estou colocando para vocês a palavra fogo. Quando eu falo fogo, o que vem para você?
A palavra fogo significa fogo, algo que está queimando, né? Uma chama, uma porção de coisa, não é verdade? Agora, a própria entonação que eu dou à palavra fogo, ela já vai colocando você para pensar. Se eu uso essa palavra dentro de uma frase, ela muda completamente o sentido dela, apesar de preservar o princípio. Por exemplo, gente, essa criança é fogo. Você teve uma interpretação. Nossa, o mundo hoje, o dia hoje está pegando fogo. É outra interpretação. Eu também poderia dizer assim: o meu time é fogo. Olha, eu usei a mesma palavra, 3 situações e 3 interpretações você teve. A criança que é fogo, você disse que ela é esperta. O dia que está pegando fogo é o dia calorento demais. E o meu time que é fogo é o Botafogo. Olha só. Então, a interpretação, ela é muito importante para você trazer luz àquela pessoa que está ouvindo. Então, agora preste atenção, meu querido irmão, querido amigo. Você está pegando o texto da palavra, você tem um objetivo, que é fazer com que esse texto, que não é um texto humano, esse texto aqui é um texto divino. Você quer que essa palavra de luz, essa palavra de Deus chegue ao coração de uma pessoa. A palavra pode mudar o destino daquela pessoa, porque ela pode estar caminhando a passos largos para o inferno, ela pode estar caminhando diretamente para o caos eterno, e essa palavra que você vai falar para ele pode mudar o destino eterno dele. Então, quanto mais luz você trouxer para que ele entenda o que essa palavra está dizendo para ele, o Espírito Santo vai dar o toque, mas você é o instrumento para levar essa palavra para ele. Paulo fala que escolheu salvar, Deus escolheu salvar pela loucura da pregação, e quem prega não é anjo, quem prega não é o querubim, quem prega são os homens que pregam aos homens. Então, se você tem uma boa investigação do texto, se você tem uma boa interpretação do texto, vai ser muito fácil você elaborar a homilia, a oratória, o sermão para esse texto. Então, quando você tem a exegese e a hermenêutica, você tem então a homilética, ok? A homilética, que é a arte de você pregar, tá ok? Então, dentro dessa situação, homilética, tá joia? Então, a homilética já é a apresentação, já é o sermão. Na próxima aula, eu vou estar falando sobre a composição de um texto que será investigado, interpretado, dentro da normalidade de todos nós, para expormos esse texto para as pessoas às quais a gente quer falar. Será que eu estou sendo claro para você? Então, eu gostaria que você olhasse de novo para as outras aulas que eu lhes falei. Tem alguns princípios, de onde que surgiu a palavra hermenêutica, homilética e tal, conteúdo que você tem na sua apostila. Na aula passada eu li até a página 30 com você, e hoje eu estou fazendo esse esqueminha, que é a
uma espécie de um resumo das aulas que eu dei anteriormente. Dentro, né, da aula que eu dei no passado, eu falei algumas posturas do pregador, como ele deve falar, que não deve usar palavrões, aquelas dicasinhas de oratória que são comuns ao nosso meio, né, porque o nosso meio é diferente, o nosso meio é o meio espiritual, né? Nós falamos às pessoas, mas de uma forma espiritual, e coloquei para vocês algumas coisas e vocês devem olhar, né? Olhe para a apostila também, que vocês vão estar sabendo. Mas isso aqui eu acho muito interessante vocês estarem revendo, porque vai ser muito importante para a composição do sermão, que será o dia a dia de cada um de nós, né? Dentro do exercício do ministério, é raro uma reunião na igreja que você não abra com a leitura da palavra. E não adianta você só ler o texto, você geralmente lê o texto e solta ali uma máxima daquele texto que você quer chamar a atenção das pessoas, porque todo texto que você lê, você tem um objetivo por trás de ler aquele texto, né? Por que você está lendo aquele texto? Então a gente vai para a próxima aula observando então essas ferramentas e vamos começar a fazer o sermão. Eu tenho mais tempo aí nessa aula? Tem? Então, olhando, você pode olhar para a sua apostila, que exatamente a gente estava trabalhando com vocês esses princípios para que você pudesse construir, né, um bom sermão. E aí a gente falou sobre alguns pensamentos da exegese, da hermenêutica, e para a gente poder preparar o nosso sermão, ok? Então eu vou concluir para a gente poder ir para a próxima aula, que vai ser justamente essa aula da composição, né, do sermão. Tá joia? Então vamos lá, te aguardo.